essa é a nossa primeira aula de obrigações. Já falei com vocês na inserção ao vivo e aqui é uma primeira aula gravada. Nós vamos ter todas as aulas do semestre gravadas. Então como é que vai funcionar mais ou menos? Cada aula vai ter de 40 minutos a 1 hora no máximo. No dia da aula de vocês na faculdade, vocês vão assistir primeiro a aula gravada e ao final do tempo de gravação eu entro ao vivo. E ao entrar ao vivo eu faço um resumo dos principais aspectos e eu faço também eu tiro dúvidas, etc. A gente interage, tá? Para deixar o semestre mais rico. Tá? Então, sem mais delongas, vamos aqui ao que nos interessa. Né? Vamos tratar hoje da parte introdutória de obrigações. Vamos falar aqui sobre evolução histórica, conceito do direito às obrigações. Né? Nessa introdução, eu posso dizer que a palavra obrigação ela tem mais de uma acepção. Né? Ela tem uma acepção, inclusive, coloquial, né? Muitas vezes moral. Né? Quando eu digo assim, eu tenho obrigação de ser uma pessoa melhor. Né? Isso é um significado puramente moral de obrigação. Muitas vezes aqui, na utilização coloquial do termo, isso se confunde um pouco com dever. Embora dever tenha um significado mais técnico de ser algo que se contrapõe a um direito subjetivo. A obrigação, ela diz respeito a um tipo de relação jurídica. Então veja, o dever ele pode decorrer diretamente da lei e ele pode não ser um dever relacionado a uma obrigação. Né? Então, o dever de respeitar direitos de personalidade, o dever de respeitar direitos reais, são deveres que decorrem da lei, mas não são exatamente obrigações. Professor, então o que é obrigação? A obrigação é um tipo de relação jurídica em que eu vou ter num polo um sujeito chamado credor e num outro polo um sujeito chamado devedor. O devedor ele haverá de prestar algo ao credor. Então o objeto da obrigação é a prestação de um devedor a um credor. Então esse império dessas relações de crédito e débito é o império das obrigações. Um dos ramos mais belos do direito civil e talvez um dos mais lógicos em que a gente vai sentir toda a pujança do direito romano, né? E da necessidade de você buscar soluções lógicas para problemas que eram cotidianos e que linkavam os credores aos devedores e que até hoje, com todo o avanço tecnológico, até hoje eles se desenham. Né? E soluções tão antigas como foram desenhadas lá em Roma são plenamente aplicáveis aos nossos dias. Tá? Mas vamos seguir então. Está aqui no nosso roteiro que o ordenamento social é repleto de deveres. São exigências que refletem imposições, deveres ou obrigações, sejam morais ou jurídicas. Todas poderiam ser apelidadas de obrigações, mas o sentido técnico é mais restrito e é esse que eu falei para vocês aqui na nossa primeira explanação. Etimologia. Obrigação, ela vem de obligatio, né, representando a ideia de um vínculo, de um liame, de algo que liga o credor ao devedor. Tanto é, gente, que ao longo do semestre eu vou fazer muito isso aqui, ó. Credor, devedor, objeto, que é a prestação. Vou fazer muito isso ao longo do semestre para vocês. Tá certo? Credor, devedor, eles estão linkados em torno da prestação, que é o objeto da obrigação. Tá? Bom, seguindo aqui, nós temos que seria uma norma de submissão que pode ser autodeterminada. O que é isso? Por exemplo, eu posso chegar para vocês e falar que quem descobrir um remédio para o coronavírus, um remédio que não seja vacina, né, vai receber uma recompensa minha. Então isso é uma autodeterminação. Eu, espontaneamente, sem ter feito nenhum acordo com ninguém, estou aqui aceitando pagar um prêmio. Ou essa autodeterminação ela pode vir de um consenso. Né? Eu chego para alguém e faço um acordo, falo assim, vem cá, você me faça um contrato, você me presta tal coisa, eu te pago tanto. Pronto, nós nos autodeterminamos
prestações recíprocas. Tá? Mas isso pode ser heterodeterminado também. Como assim? A lei diz que se eu bater no carro de alguém, eu vou ter que indenizar. A culpa foi minha, eu vou ter que indenizar. Isso não foi algo espontâneo, que partiu de mim, algo que eu decidi fazer por esponte própria. Não. Mas a lei me impôs essa obrigação. Se por um fato jurídico, qualquer fato jurídico aqui tomado em sentido lato, eu tiver gerado prejuízo a alguém, eu tenho um dever de reparar. Aqui uma obrigação nasce a partir de um ato ilícito, que foi essa batida entre os dois carros por descuido meu. Tá? Então a obrigação ela pode ser autodeterminada, por exemplo nos atos unilaterais, nos contratos, ela pode ser heterodeterminada, quando vem uma imposição legal e diz, olha, você vai ter que fazer isso ou aquilo. Tá? Caso ocorra o fato jurídico que gere a obrigação. Bom, aquele que se submete é chamado de devedor e o outro é chamado de credor. Também já tínhamos visto isso. Aqui só corrigir o nosso roteirinho. A evolução do termo obrigação. Gente, as obrigações, elas parece que elas nasceram, isso alguns autores falam, Clóvis Bevilacqua, ele inclusive é muito enfático nisso, ele diz que a ideia de obrigação parece que ela veio muito ligada à questão da força, da hostilidade, porque esse vínculo muitas vezes ele era imposto, e era um vínculo imposto não individualmente, porque as sociedades mais arcaicas elas não tinham a sofisticação das trocas jurídicas tão intensas. Isso tem muito a ver também com a ideia de propriedade privada, e de troca de bens escassos. Então, mas enfim, no início a obrigação ela parecia estar muito ligada a uma questão mais grupal. O grupo mais forte ele impõe a sua vontade, ele submete o grupo mais fraco. E esse grupo mais fraco ele vai acabar prestando coisas ao grupo mais forte, como tributos, como pagamentos para que não fossem escravizados ou para que não fossem mortos com a continuidade das hostilidades. Bom, então a obrigação parece que ela veio com um caráter mais coletivo, sujeitando toda a comunidade ao vínculo jurídico e à sanção do seu descumprimento, como nós tínhamos dito, por meio das guerras. A ideia de punição corporal, todavia, perdurou até mesmo depois da individualização das obrigações, porque começou nesse primeiro momento com as obrigações tendo um caráter mais genérico. Depois a gente começou a ter esse modelo mais conhecido de obrigação, em que eu contraponho o credor ao devedor. Aliás, o devedor ele vai ser compelido a prestar algo ao credor. Esse é o objeto da obrigação. Só que nas sociedades também mais primitivas, a questão era garantida por meio de força. Vejam, por exemplo, que o nosso roteiro fala de Roma. Nosso roteiro diz: o devedor que não honrasse o pagamento das dívidas poderia responder com o próprio corpo, estabelecendo-se o poder do credor sobre ele, nexum, passível de sua redução à escravidão, manus injectio. Outra possibilidade seria de se levar o indivíduo além dos limites de Roma para que o seu corpo fosse dividido em pedaços a serem entregues aos credores. Vejam o quão agressiva era essa prática. Hoje em dia nós talvez tenhamos um resquício muito suave disso. As obrigações elas não têm mais essa referência corporal toda, mas talvez o último resquício seja a prisão por dívidas. E essa prisão por dívidas já foi mais ampla no Brasil, mas hoje ela se restringe ao caso de prisão por dívida no caso de pensão alimentícia. E pensão alimentícia é muito recente. Aquelas dívidas muito antigas de pensão alimentícia elas não são executadas por meio de prisão civil. Mas as prisões por dívida talvez elas fossem esse link mais evidente com este passado corporal do cumprimento das obrigações, quando houvesse inadimplemento. Inadimplemento, gente, acostume-se já com essa palavra.
Inadimplemento é quando o devedor ele não honra a obrigação da forma que deveria. Tá? Então, outro traço do direito às obrigações mais arcaico era o formalismo. Gente, e o formalismo ele tem a ver justamente com essa ideia de uma civilização um pouco menos sofisticada, né? Porque quanto menos sofisticada for a civilização, mais se mistura moral, religião e direito. Tá? E aí quando você mistura muito direito com religião, e a religião é muito dogmática, é muito cheia de liturgias, né? Você acaba tendo um direito mais formalista. Roma era uma cidade agrária, né? Mas ela se expandiu e ela acabou ocupando a África, né? Setentrional, ocupou a Europa Ocidental, né? E isso fez com que o direito romano ele tivesse que atender a necessidades muito mais sofisticadas de uma civilização que passava a ser uma das mais importantes do mundo antigo, né? E aí era uma civilização que ela não só era mais guerreira, né? Mas era também uma civilização muito mercantil, né? Então ela acabava integrando vários pontos do império, né? E para que isso tudo funcionasse bem, o direito ele não poderia ser tão preso a fórmulas sacramentais, ele não poderia ser tão formalista. Isso a gente sente hoje, gente. Quando as pessoas aí no dia a dia elas falam, eu preciso montar um negócio. Nossa, mas que burocracia para montar, né? Então a burocracia, quando a gente fala assim, num termo pejorativo, ela diz respeito muito à ideia de formalismo, né? Então, quanto mais fluido for, quanto mais fácil for de celebrar negócios, melhor para a saúde, né? Econômica, né, da nação. Agora, vejam que vocês já devem ter visto isso também em negócio jurídico. As formalidades elas têm uma razão de ser. Também você não pode deixar muito bagunçado, porque a formalidade ela deve ter um lastro de segurança. Ela deve fornecer, melhor dizendo, um lastro de segurança para as partes. Então, quando a lei exige uma determinada formalidade, é porque ela entende que é mais seguro para os celebrantes se valerem deste mecanismo para que o negócio seja válido, para que ele seja fielmente cumprido, etc. Então, a formalidade ela não pode ser demonizada por completo. Ela tem uma razão de segurança jurídica. Mas eu só vou usar um formalismo mais firme, né? mais exigente, né? Quando imperativos de segurança me apontarem para isso, né? Normalmente as coisas devem ser mais ágeis, mais fluidas, principalmente na velocidade com que negócios são feitos hoje em dia. Em certa medida, isto foi também sentido em Roma, quando a sociedade romana ela migrou daquela escala de uma pequena cidade agrícola para um grande império, né, com demandas mercantis muito evidentes. Mas superada essa questão do formalismo, principalmente o formalismo na antiguidade, né, e com seus reflexos hoje no nosso modelo atual, entendido, né, que o formalismo ele era uma necessidade antiga e que ele vai se flexibilizando com o passar do tempo, né? Mas temos aqui, voltando ao nosso roteiro, e retomando a questão de Roma, a gente percebe que a evolução ela se deu então a partir desses dois vetores, né? Uma obrigação cada vez menos ligada à execução corporal e cada vez menos formalista. Com isso, o nosso roteiro diz que em 428 a.C., edita-se a lei Petelia Papíria, que aboliu a execução corporal das obrigações. E aqui ainda se conclui que, por outro lado, o formalismo foi perdendo espaço. Bom, visto isso, vamos passar agora para alguns conceitos de obrigações, conceitos que são extraídos do próprio direito romano. Aqui no nosso roteiro tem um conceito longo aqui em latim, obviamente a gente não vai ler esse conceito aqui em latim, a gente vai logo para a tradução. Diz assim: a obrigação é vínculo jurídico ao qual submetemos
coercitivamente, sujeitando-nos a uma prestação segundo o direito de nossa cidade. Então, é o vínculo jurídico ao qual nós nos submetemos, sujeitando-nos coercitivamente a uma prestação segundo o direito de nossa cidade. Então, esse conceito ele tem uma vantagem de falar que é um vínculo jurídico e que nós estamos sujeitos a ele, né? Mas ele reforça sobremaneira o lado passivo da obrigação e não faz grande diferença entre a obrigação e outros deveres jurídicos. E aí vem Paulo e completa, né? Também vamos buscar logo o conceito já traduzido. Consiste a substância da obrigação não em sujeitar a própria pessoa do devedor ou fazê-lo servo do credor, mas em constrangê-lo a uma prestação abrangente de um dar ou de um fazer. Gente, embora esses conceitos eles tenham lá alguns defeitos, eles parecem mostrar bem a ideia de obrigação. Talvez a crítica aí é que parece que ela vem muito nessa sujeição, nessa penalidade que é aplicada caso o devedor não honre a obrigação. Mas se a gente abstrair um pouquinho disso, se a gente deixar um pouco essa crítica de lado, é um conceito que, gente, com a civilização romana ela tem mais de 2000 anos, né? Ela aconteceu há mais de 2000 anos. Então se vocês pensarem que se o grande problema do conceito é este, é um problema menor, né? O conceito ele atende bem, né? Vejam que talvez a gente diga que a obrigação é o vínculo jurídico que une o credor ao devedor em torno de uma prestação. A gente não enfatiza tanto a sujeição ao que de negativo vai acontecer com o devedor se ele não cumprir. Mas a gente percebe que todos os elementos da obrigação estão aí, né? Então é um conceito que de certa maneira nos serve, tá? Bom, na Idade Média, o descumprimento da palavra era equiparado ao peccatum, né? Então, na Idade Média, com grande influência do direito canônico, a gente acaba levando em consideração mais essa questão de se honrar, né, o compromisso assumido, né, de fazer valer a palavra dada, né? É pelo amor à palavra empenhada que surge o conceito de pacta sunt servanda, que é um conceito que a gente usa até hoje. O que é esse conceito? Pacta sunt servanda. Os contratos devem ser cumpridos, os pactos devem ser cumpridos, tá? Bom, qual o conceito moderno? O conceito moderno, e aí vocês vão perceber aquilo que eu já tinha falado. Embora o conceito romano ele enfatize muito a sujeição do devedor ao credor, não está tão distante do conceito moderno não. Vejam aqui, obrigação é o vínculo jurídico em virtude do qual uma pessoa pode exigir da outra uma prestação economicamente apreciável. Ou se a gente quiser colocar de forma mais suave, né? A obrigação é o vínculo jurídico que une o credor ao devedor em torno de um objeto, que é a prestação. Tá? Bom, seguindo. Né? Relações com outras ramificações do direito civil. Né? O direito das obrigações ele não é estanque. Isso, gente, vale não só para obrigações, mas vale para tudo que a gente estuda. Né? Quando a gente estuda família, quando a gente estuda obrigações, contratos, etc., parte geral, essas são divisões didáticas. Mas o mundo real, os fatos se sucedem sem muita preocupação com a divisão didática que foi ensinada ao operador do direito. Então, no mundo real, por exemplo, eu vou pegar um exemplo mais besta que vocês vão entender o que eu quero dizer. O sujeito ele atropela uma pessoa, tá? Avançando no sinal vermelho. Tá? Quando ele atropela uma pessoa avançando no sinal vermelho, nós vamos ter aí implicações de direito civil, que é a reparação ao atropelado, ou à família do atropelado se este morreu. Nós vamos ter implicações de direito penal, talvez tenhamos ou uma lesão corporal culposa ou um homicídio culposo, né? E vamos ter implicações de direito administrativo. Mas no mundo real, aconteceu uma coisa só, o sujeito ele furou um sinal vermelho e atropelou alguém.
Percebem? Então, o mundo real, os fatos no mundo real, eles se sucedem sem essa grande preocupação com qual a norma do direito que foi violada. O direito ele é uma abstração criada para regular a nossa vida em sociedade, né? Nós valoramos os fatos, né, a partir de regras que nós desenhamos como sociedade. Então, é por isso que, embora existam essas divisões didáticas nos ramos, entre as ramificações do direito, no mundo real elas são muito interconectadas. Tá? E é por isso que também aqui, quando a gente vai falar de obrigações, a gente enfatiza muito a história de que as obrigações elas não são estanques, elas se relacionam com outros ramos do direito, principalmente do direito civil, porque existem princípios comuns a todos os ramos de direito civil, e é por isso que nós estudamos parte geral do direito civil, né? Mas vamos lá. Relaciona-se com a parte geral do direito civil, com o direito de família, sucessões e com o direito das coisas. Mais importante, todavia, é estabelecer as diferenças entre o direito real, ius in re, e um direito obrigacional. Gente, essa diferença realmente ela é muito relevante, né? O que é o direito, um direito real e o que é o direito obrigacional, ou também chamado por alguns de direitos pessoais, tá? Então, os direitos reais versus direitos obrigacionais, também chamados aqui como contraponto aos direitos reais de direitos pessoais, isto é relevante, porque aqui nós vamos ter alguns princípios próprios de cada um desses dois ramos. Só para vocês entenderem, o que é um direito real? Direito real é aquele que tem por objeto a relação entre o titular e a coisa. Tá? São direitos derivados da propriedade. Tá? Óbvio que eu estou simplificando ao máximo o conceito só para vocês já conseguirem pelo menos vislumbrar. Então, o direito que rege a minha propriedade sobre esta caneta, propriedade, é um direito real. O bem da vida é a caneta. Tá? Agora, as relações, as consequências que decorrerão do fato do Rogério ser proprietário dessa caneta serão reguladas pelo direito real, ou direito das coisas. Agora, Rogério vende a caneta para Ricardo. Tá? Qual o ramo do direito que vai regular esta relação jurídica, né? Dessa prestação que o Rogério deve ao Ricardo? Rogério já recebeu o dinheiro, o Rogério vai ter que dar a caneta pro Ricardo. Tá? Gente, aqui é um direito obrigacional. O bem da vida, se a gente analisar aqui, em última instância, seria a caneta. Mas são dois tipos diferentes de direitos que vão incidir sobre essa caneta. Um é o direito real, que é o direito do proprietário sobre a caneta. O outro é o direito obrigacional. A obrigação do devedor Rogério entregar a caneta para o credor Ricardo. Tá? Bom, quando a gente fala isso, os romanos eles tinham uma visão muito peculiar, que eles diziam assim, pragmáticos como os romanos eram, eles falavam assim, olha, existem direitos que regem uma relação direta entre o titular e a coisa. Esses são os direitos reais, né? São os direitos das coisas. Né? Direito real a gente traduz como direito das coisas. Né? Então, quando eu tiver uma relação direta entre um sujeito e uma coisa, é direito real. Quando eu tiver uma relação entre dois sujeitos, um chamado de credor e o outro chamado de devedor, é um direito obrigacional ou pessoal. Tá? Bom, explica muito. Só que alguns autores eles foram muito críticos a essa diferenciação romana, principalmente Planiol, tá? Que é um autor francês. Porque eles diziam que não existem direitos entre um ser humano e uma coisa. Tá? Ou, colocando de uma forma mais técnica, não existem direitos, relações jurídicas diretas entre um sujeito, uma pessoa física ou jurídica, e um objeto. Não, as relações são sempre entre sujeitos. E aí nós temos aqui duas visões mais desenhadas sobre essa história da dicotomia entre direitos reais e pessoais, que é uma visão clássica e uma visão mais unitarista. A visão clássica ela é dicotômica, ela diz, direitos reais
são diferentes de direitos pessoais. Tá? Direito real é uma relação direta entre o sujeito e uma coisa, o direito pessoal é uma relação entre dois sujeitos. Mas vieram os unitaristas que diziam as relações jurídicas elas só podem ser uma. Elas têm aqui o sujeito, um sujeito ativo e um sujeito passivo, e um objeto. Tá? Vão ter sempre este desenho de uma relação jurídica, sujeito ativo, sujeito passivo e um objeto. Sujeito ativo, sujeito passivo, ok, são pessoas que vão ocupar esses polos. Se for uma obrigação, essas pessoas vão se chamar de credor, de devedor, e o objeto vai ser a prestação. Tá? Agora, se for um direito real, aqui nós vamos ter, por exemplo, o proprietário, que vai poder opor a sua propriedade a toda a comunidade, e o objeto vai ser a coisa. Mas ele dizia, eu consigo reduzir esse direito real, o mais clássico deles, a propriedade, por derivação todos os outros, eu consigo reduzir a este esquema de uma relação jurídica. Então, segundo os unitaristas, não haveria grande diferença entre uma obrigação de direito, entre uma relação de direito real e uma relação obrigacional. Seriam, na essência, a mesma coisa. Tá? Só que, gente, então a primeira corrente, ela era mais dicotômica, era a corrente clássica. Né? Você dizia, direito real é uma relação entre um sujeito e uma coisa. Direito pessoal é a relação entre dois sujeitos. Tá? Os unitaristas diziam, capitaneados por Planiol, eles diziam que você pode reduzir o esquema tanto do direito real quanto do direito pessoal a um esquema de uma relação jurídica, e, portanto, essa dicotomia seria falsa. Tá? Mas aí veio depois a corrente eclética, o direito tem muito disso, né? Vem, o sujeito fala uma coisa, depois o outro fala outra, né? Depois vem uma terceira corrente que faz uma síntese de todo o pensamento anterior, né? Bom, minha gente, com relação a essa síntese, né, que foi feita pela corrente eclética, que eles diziam era o seguinte, olha, não é que elas estejam erradas, as duas primeiras correntes existentes, a clássica e a unitarista. Na realidade, elas enxergaram os fenômenos, o mesmo fenômeno, né, por óticas distintas. Né? Então, quando eu falo do direito real, os autores clássicos, eles estariam enxergando o fenômeno por uma ótica intrínseca. Né? O direito real é aquele do qual eu diretamente extraio todas as vantagens que a coisa tem a me oferecer. Mas em relação ao exterior, ao ambiente externo, que é a ótica extrínseca, os unitaristas estão certos. As relações, não é que a relação jurídica seja estabelecida entre o sujeito e a coisa. Significa que no direito real apenas o sujeito ele pode extrair diretamente das coisas aquilo que ele quer extrair. Mas é uma relação entre pessoas, porque no polo ativo vai estar o proprietário e no polo passivo vai estar toda a comunidade. Professor, então explica como é que a corrente eclética tentava tratar dos direitos obrigacionais ou pessoais. Tudo bem. Os direitos obrigacionais, eles funcionariam assim, minha gente. Do ponto de vista intrínseco, eu não consigo extrair o bem da vida diretamente. Eu preciso de um agente interposto. Quem é esse agente? É o devedor. É o devedor que vai me prestar o bem da vida que eu persigo. Tá? Então, é diferente da propriedade, que da propriedade eu posso diretamente usar, fruir, dispor do bem. Nas obrigações, eu preciso do devedor para me entregar a coisa que eu tanto persigo. Então, a diferença seria em relação a extrair as vantagens. No direito real, o proprietário extrai diretamente as vantagens do objeto. Nos direitos obrigacionais, ele precisa da atuação do sujeito interposto, que é o devedor, que irá prestá-lo aquilo que é devido. Tá? Mas do ponto de vista extrínseco, também tem uma outra diferença,
é que aqui eu não tenho mais no polo passivo da relação jurídica o que eles chamavam de sujeito passivo universal, lá, os primeiros unitaristas. Né? Eu não tenho toda a comunidade que deve observar, deve respeitar o exercício do meu direito real. Eu tenho aqui um sujeito determinável, que é o devedor. Beleza? Então, essa foi a grande distinção que essas correntes elas fizeram em torno da diferenciação entre direitos reais e direitos pessoais. Mas nós vamos agora analisar mais esquematicamente isso, porque isso aqui nos trouxe apenas uma visão geral. Só mais um detalhe antes da gente passar a essas principais distinções entre o direito real e pessoal. Quais são os direitos reais? Se vocês abrirem lá o artigo 1225 do Código Civil, ele vai arrolar os direitos reais. Os direitos reais são aqueles que têm por objeto uma coisa, né? E normalmente eles derivam do direito de propriedade. Tá? Então vão ser propriedade, usufruto, uso, habitação. Tá? Então vocês peguem lá que vocês vão ver todos esses direitos. Direitos reais de garantia. Tá? Tem superfície, tem servidão. Isso aí tudo vocês vão estudar no semestre específico do curso de Direito, que é um semestre dedicado apenas ao estudo do direito das coisas. Tá? Os direitos pessoais, vocês já estão estudando e vocês vão continuar estudando quando vocês tratarem de contratos. Tá? Então, vão lá tomar uma água. Na volta, a gente aborda aqui as principais diferenças, esquematicamente as principais diferenças entre direitos reais e pessoais. E depois a gente traz um probleminha para vocês verem que isso não é apenas uma digressão acadêmica, isso tem impacto no mundo real. Então vamos lá, minha gente. Nós já falamos sobre, pelo menos uma visão geral sobre o que é um direito real, um direito pessoal, mas vamos agora tratar das diferenças mais específicas entre eles. A primeira delas diz respeito ao objeto. Quanto ao objeto, o direito real incide sobre uma coisa, ao passo que o direito obrigacional sobre uma prestação. Tá? Já falei mais ou menos sobre isso. Eu digo que no direito real, o titular ele extrai diretamente as vantagens que ele tem da coisa. Tá? Nas obrigações, ainda que eu deva, vamos pegar o exemplo. Rogério deve esta caneta a Ricardo. Ainda que eu deva esta caneta, o objeto da relação obrigacional, não, pelo menos o objeto imediato, não é a caneta em si, é a prestação, é o ato do Rogério ter que entregar alguma coisa. É isso que vai ser cobrado. Vai ser cobrado uma conduta do Rogério de entrega desta coisa. Isto é a prestação. Tá certo, gente? Agora, se eu já sou proprietário da caneta, meu objeto aqui não é nenhuma conduta humana de entrega da caneta. A caneta já é minha. Se eu sou proprietário dessa caneta, eu vou extrair diretamente o que ela pode me oferecer. Eu vou usar, fruir e dispor dessa caneta. A propriedade é um direito real. Eu não aguardo a prestação de um sujeito interposto. Eu extraio diretamente as vantagens que a caneta tem a me oferecer. Já Rogério deve uma caneta a Ricardo, o crédito do Ricardo, o Ricardo cobra uma caneta. Né? Qual é o crédito dele? O que é que ele pode cobrar? Ele pode cobrar a caneta, mas ele cobra a conduta humana do Rogério de entregar a caneta. Isso é o que nós chamamos de prestação. E essas prestações elas podem ser um dar ou um fazer. Tá? Por exemplo, se eu contrato um marceneiro para consertar a minha porta, a porta eu já tenho. Estou contratando o serviço dele. A conduta humana dele é um fazer. Tá? Mas nos dois exemplos eu estou aqui diante de relações obrigacionais. Tanto Rogério deve uma caneta a Ricardo, quanto o marceneiro foi contratado pelo Rogério para consertar a porta. São direitos pessoais aqui. São obrigações, não são direitos reais. Tá? Quanto ao sujeito, o direito real é oponível a todos. É a famosa oponibilidade erga omnes. Dentro daquele esquema, eu dizia que o sujeito ativo é o proprietário, ou superficiário, ou usufrutuário. E o sujeito passivo,
ele é toda a comunidade, é oponível a todos. Gente, agora cuidado, isso aqui me faz lembrar que essas características que a gente está estudando, para diferenciar direitos reais de direitos pessoais, elas não são absolutas em si. Quer dizer, não é que a letra A seja sempre assim para o direito real e sempre assado para o direito pessoal. Não, é o somatório delas que vai me indicar se o direito é um direito real ou pessoal. Por que eu digo isso? Porque normalmente, gente, a diferença é essa. Normalmente na letra B, quanto ao sujeito, o direito real ele é oponível a todos. O direito pessoal é um chamado direito relativo. Por que um direito relativo? Isso também é uma coisa fantástica. Se você falar isso para o professor de constitucional, ele vai dar um pulo de 3 metros de altura, ele vai falar assim, não existem direitos absolutos. Né? Mas é porque, gente, cuidado. Quando o professor de direito real fala em direito absoluto e direito relativo, o parâmetro dele é outro. Quando ele fala direito absoluto, ele está falando de direito sem limites. Direito relativo é um direito limitado para ele. Tá? Para a nomenclatura clássica, que vem desde Roma, direito absoluto é aquele direito oponível a todos. E direito relativo é aquele que se insere numa relação jurídica específica entre dois sujeitos determinados ou determináveis. Por exemplo, credor e devedor. Então, os direitos pessoais são, pela linguagem do direito civil, chamados de direitos relativos, porque eles têm os seus polos, os seus sujeitos bem definidos. O direito real, ele é chamado de direito absoluto, mas repito, não por ser um direito ilimitado, e sim porque ele é oponível a todos. Então eu não posso dizer que o polo passivo do direito real é um polo determinável. Não, é toda a comunidade. Por isso que ele é absoluto, não existem exceções. Todas as pessoas devem respeitar a minha propriedade, tá? Desde que exercida conforme a lei, mas é oponível a todos. Por isso que seria absoluto, porque ele não é oponível relativamente a uma pessoa, ele é oponível a todos. Cuidado! Hoje em dia, com essa expansão do direito constitucional, se você fala desavisadamente que um direito é um direito teu, é um direito absoluto, provavelmente as pessoas vão falar, esse cara não estuda, esse cara não sabe que hoje em dia, pelo atual constitucionalismo, não existem direitos absolutos. Não, quem te julga assim é muito presunçoso e não sabe que você está usando a palavra direito absoluto pela linguagem tradicional, que é o direito oponível a todos. Então, pergunta, existem direitos absolutos? Sim, existem. São os direitos oponíveis a todos. Mas não no sentido que os constitucionalistas usam. Os constitucionalistas usam direito absoluto para se referirem a direitos ilimitados. Estes ilimitados não existem. Mas dentro da nomenclatura do direito civil, na qual direitos absolutos significam direitos oponíveis a todos, sim, os direitos reais são direitos absolutos com este significado, de serem oponíveis a todos. Mas apenas os direitos reais são oponíveis a todos? Não, gente. É por isso que eu falei, essas características elas não são tiro e queda, né? É só o direito real que é oponível a todos. Não, nós temos direitos oponíveis a todos também, que são pessoais. Exemplo deles, os direitos de personalidade, né? Vida, liberdade, também são oponíveis a todos. E continuam sendo direitos pessoais. Tá? Então, normalmente, essa característica da oponibilidade erga omnes, ela se aplica aos direitos reais. Tá? Alguns direitos pessoais também são oponíveis erga omnes, mas os direitos obrigacionais, eles não são oponíveis erga omnes. Eles são o que a doutrina civilista secularmente chama de direitos relativos. Tá? Bom, letra C. Quanto à duração, direitos reais costumam ser perpétuos, ao passo que os direitos obrigacionais são transitórios. Quando eu falo perpétuo, gente, eu não quero dizer vitalício não, viu? Porque o vitalício também é transitório. Por perpétuo, eu quero dizer o direito que é passado de geração em geração.
né? Que os sucessores recebem esse direito. Né? Então, a propriedade, os meus bens, quando eu morrer, eles serão transmitidos aos meus herdeiros, porque a minha propriedade é um direito perpétuo. Normalmente é. Agora, existem exemplos de propriedade que não são perpétuas. A chamada propriedade resolúvel, que é aquela propriedade sujeita a termo ou condição, ela não é perpétua, mas isso também é excepcional. Tá? Então, normalmente, os direitos reais eles são perpétuos. Agora, existem direitos reais que não são perpétuos, isso também não é aquilo que eu falei. Isso aqui não pode ser levado a ferro e fogo. É o somatório dessas características que vai me apontar se o direito é real ou obrigacional. O usufruto, por exemplo, é um direito transitório. A propriedade costuma ser um direito perpétuo. Mas normalmente os direitos reais são perpétuos. Tá? E os direitos obrigacionais são transitórios. Porque realmente o direito obrigacional ele tende a ser transitório porque o credor quer receber. Então, a ideia do direito obrigacional é que a obrigação seja cumprida, adimplida e acabe aquele direito com o seu normal cumprimento. Né? Bom, quanto à formação. Os direitos reais são números clausos, predominando o princípio da tipicidade, ao passo que os obrigacionais são números apertos. Gente, isso aqui também é uma visão clássica do direito civil, tá? Os civilistas eles dizem que os direitos reais eles estão previstos em lei. Não precisa ser só no Código Civil, você pode ter um direito real previsto numa lei extravagante, mas eles têm que ser criados por lei. Tá? Eu não posso sair aqui inventando direitos reais a partir da minha própria vontade, pelo menos não pela doutrina majoritária do direito civil. Então são direitos típicos, são direitos determinados, criados por lei, os direitos reais. E os direitos pessoais, o céu é o limite. Eu tenho contratos, alguns contratos. Veja, eu não estou dizendo que a lei não pode criar direitos pessoais. Pode. Se eu pego lá o Código Civil, vejo quantos contratos a lei regula. Compra e venda, doação, permuta, jogo, aposta, ela vai falando de tudo. Tá? Mas ela não exaure. Tanto é que eu tenho o que nós chamamos de contratos atípicos. O que são contratos atípicos? São contratos que eu vou lá e crio contratos novos. Um exemplo, professor, de um contrato atípico. Eu queria fazer uma alocação, mas eu não encontro ninguém para me pagar mensalmente pelo apartamento. Eu chamo uma pessoa e falo assim, você me presta serviços mensais aqui de contabilidade? Cara, presto. Mas como é que você vai me pagar? Você tem dinheiro para me pagar? Eu falo, dinheiro eu não tenho não, mas eu tenho um apartamento que está fechado e você pode ocupar esse apartamento. E aí, ao invés de você me pagar aluguel, você me presta serviço. Isso é um contrato atípico. Tá certo, gente? Não é nem uma prestação de serviços exata, porque ela seria remunerada, nem é uma locação típica, né? Porque ela vem aqui com a prestação de serviços, é um contrato atípico. Tá? E pode? Claro que pode. Direitos pessoais eu posso, a minha criatividade, desde que o objeto seja lícito, veja o que a Constituição fala. O cidadão comum ele pode fazer tudo que não for proibido por lei. Existe alguma proibição em fazer um contrato desse? Não. Então pode. Mas esse contrato já está previsto na lei? Não. Então ele é um contrato atípico. Então a tipicidade é uma característica muito presente nos direitos reais, mas não nos direitos pessoais. Quanto ao exercício. Nos direitos reais a relação é direta entre o sujeito e a coisa, ao passo que nos direitos pessoais há um intermediário entre o agente e o bem da vida perseguido, que é chamado de devedor. Já tínhamos visto isso. E por fim, nós vamos ver aqui a diferença entre ius possidendi e ius possessionis. Gente, ius possidendi, se eu for traduzir literalmente, é direito à posse. Ius possessionis é o direito de posse. Posse, gente, é uma relação de fato que se estabelece sobre uma coisa. Tá? Aqui, explicando muito rapidamente, a propriedade é um direito titulado, que confere ao proprietário, né, ao dono, a possibilidade de usar, fruir e dispor da coisa. Tá? Mas o reflexo dessa propriedade é a posse. A posse é o poder de fato que esse proprietário tem sobre o bem. Que lá atrás,
lá talvez nas origens tivesse muito presa realmente a ideia de propriedade, mas que depois a posse foi ganhando uma certa vida própria. E a posse não deriva só da propriedade. Eu posso ter proprietário que não seja possuidor. É raro, mas eu tenho. Por exemplo, eu acabei de comprar um imóvel e eu só fiz a escritura e registrei a escritura, mas não me entregaram as chaves ainda. O sujeito fala assim, ó, eu só vou poder desocupar daqui a 10 dias. Já está registrado em seu nome, mas eu só vou poder te passar a posse desse imóvel daqui a 10 dias. Eu sou proprietário, mas ainda não sou possuidor. Então, é possível ser proprietário sem ser possuidor? Não é comum, mas é possível. Este exemplo, nesses 10 dias que eu dei aí para o sujeito, que eu dei aí, né, para o sujeito ficar e desocupar, esse sujeito ele vai ser possuidor e eu vou ser apenas proprietário. Tá? Agora, vamos lá. E se eu for inquilino? E se eu pagar um aluguel para ficar numa casa? Né? Eu sou proprietário da casa? Não. Mas eu sou possuidor da casa? Sou. Então é possível também ser possuidor sem ser proprietário. E é possível ser proprietário sendo possuidor. Exemplo, eu moro no apartamento que eu comprei. Eu sou proprietário, sou possuidor. Tá? Beleza. Vocês vão estudar isso com muita calma lá em Direitos Reais, por isso que eu não estou aqui me aprofundando nisso. Tá? Mas vejam essas duas expressões, ius possidendi e ius possessiones. Tá? O ius possidendi é o direito à posse. À posse. Vou até sublinhar aqui. Ius possidendi é o direito à posse. Ou, em outras palavras, é o direito que o proprietário ou o titular do direito real tem de se transformar em possuidor caso ele ainda não o seja. Isso decorre muito da oponibilidade erga omnes e da exclusividade dos direitos reais. Da oponibilidade erga omnes por quê? Eu posso opor meu direito real a qualquer pessoa. Então, eu quero me transformar em possuidor. Eu sou proprietário, mas ainda não me entregaram posse. O cara desocupou e passou a casa para o vizinho. Né? Não passou para mim. Eu que comprei dele, ele não entregou a chave para mim, entregou para outra pessoa. Eu posso me transformar em possuidor dessa casa na marra, na justiça? Posso. Por quê? Porque sendo titular de direito real, eu tenho o que a doutrina me chama de ius possidendi. Então, o que é o ius possidendi? É a possibilidade que o titular do direito real tem de se transformar em possuidor do bem, caso ainda não o seja. Tá? Bom, e ius possessiones? Ius possessiones, muitos preferem dizer factum possessiones, ou fato da posse. É o fato de eu exercer poder sobre a coisa como possuidor. Isso é o ius possessiones. Aí você vai falar assim, professor, tudo bem. O que isso tem a ver com o que a gente está estudando? É que o ius possidendi, ele é reconhecido ao titular do direito real. E o ius possessiones tanto faz ser titular de direito real ou de pessoal. O importante é ter poder de fato sobre a coisa. Então, o inquilino, ele é proprietário? Não. O inquilino tem ius possidendi? Não. Mas o inquilino está morando no apartamento, ele tem ius possessiones? Tem. Tá? Rogério, você é dono de uma casa. Você está morando dentro da casa que te pertence. Você tem ius possessiones? Você é possuidor? Você exerce posse sobre a coisa? Sim. Então você tem ius possessiones. Mas você é titular do direito real sobre a casa? É titular de um direito real sobre a casa? Sou. Que direito real? Propriedade. Então eu, como titular de direito real, tenho ius possessiones e ius possidendi. Agora, o inquilino, ele não tem ius possidendi, ele tem apenas ius possessiones. Aí isso tem a ver, sabe com o que, gente? Com dois tipos de ações que a gente pode entrar para tomar a coisa pra gente. Tá? Essas ações são as ações petitórias e as ações possessórias.
As ações petitórias são fundadas no ius possidendi, direito à posse. E as ações possessórias são fundadas no ius possessionis. As ações petitórias são fundadas no ius possidendi e as ações possessórias no ius possessionis. O que é que eu quero dizer com isso? Existem ações que elas são atribuídas ao titular do direito real para se transformar em possuidor, caso ele ainda não seja, ou para reivindicar a coisa de quem quer que a possua ou detenha injustamente. Quais exemplos delas? Vocês vão estudar isso também em Direito das Coisas. Ação de imissão na posse, e ação reivindicatória. São duas ações petitórias, reivindicatória. Tá. Gente, e as ações possessórias são aquelas que são atribuídas a quem já é possuidor, seja ele titular de direito real, seja titular de direito pessoal. Agora, impacto prático disso. Vamos lá, impacto prático disso. Vou pegar aqui uma história aqui, vamos inventar uma historinha aqui. Bom, vamos lá. O João, ele arrendou. Arrendamento, gente, é parecido com a locação. É um tipo de locação, né? Um arrendamento rural aqui, né? Parecido com a locação. Então aqui tem uma chácara. Tá? Aí o João é arrendatário. Tá? Ele arrendou a chácara. A chácara pertence a Pedro. Pedro é o dono. João é arrendatário. Tá aqui. Beleza. Só que essa chácara ela tinha sido arrendada antes para Ricardo, que não saiu. Acabou o prazo do arrendamento do Ricardo. O Pedro chegou e falou assim, olha, João, você quer arrendar a chácara? Aí o João disse que quer arrendar sim. Só que o Pedro fez um contrato escrito com o João, mas o Ricardo não saiu lá de dentro. Tá? Quando isso aconteceu, minha gente, olha que interessante. Aí vamos fazer aquele jogo lá. Ricardo continua dentro da chácara, Pedro não entregou a chácara para o João. João tem ação possessória contra Ricardo? Não, não tem. Né? Por que não tem? Porque João nunca tomou posse da chácara. Então o João não tem ius possessionis. Ué, então tá, João não tem ius possessionis, mas João tem ius possidendi? Não, ius possidendi só quem tem é quem é titular do direito real. João não tem direito real sobre a chácara. Tá? Então o João não tem ação nenhuma contra Ricardo. Mesmo porque a relação de João com Pedro é uma relação de direito pessoal. O que é que João pode fazer então? Acionar Pedro e falar, Pedro, me entregue o que você prometeu. Ele não tem ação contra Ricardo. Agora, mudando um pouquinho o exemplo, ao invés de ser arrendatário, foi uma compra e venda. Tá? João comprou a chácara de Pedro, mas o Ricardo estava lá dentro, porque era arrendatário. Tá? Então vamos lá, compra e venda. Compra e venda. Tá certo? João, novo dono. Só que não entregaram a chácara para ele porque o Ricardo está lá dentro. Pergunta, João tem ação possessória contra Ricardo? Resposta, não. Por que não? Porque João não tomou posse da chácara, não tem ius possessionis. Mas João pode acionar o Ricardo para o Ricardo sair da chácara? Pode. Com base em quê? Numa ação petitória, numa ação reivindicatória, dizendo, olha, eu tenho ius possidendi, eu sou o titular de um direito real e eu posso me transformar em possuidor dessa chácara. Ok, minha gente? Então com isso nós encerramos nossa primeira aula. Na inserção ao vivo eu vou tirar dúvidas que eu certamente sei que vocês têm.
Um abraço!